Bem-vindos ao primeiro podcast do Coral da UFO. Eu sou o Rodrigo Will e nesse primeiro quadro eu convidei uma pessoa muito querida do Coral da UFO, que é o Jofre Goulart, pianista e regente. Oi, Jofre, como é que você está? Ô, Rodrigo, tô bem, e você? Tô bem. Eu convidei o Jofre, pessoal, para a gente discutir um pouco, bater um papo sobre como é o processo de montagem e produção de espetáculos de ópera no Coral da UFO. Jofre, por quanto tempo que você participou no Coral da UFO? A gente está em 2020, foram 19 anos. Uau! Você se lembra em quantas montagens de óperas você chegou a participar? Olha, você me pegou de surpresa. Eu não lembro nem quantas óperas foram e nem quantas repetições foram de cada ópera, mas, assim, por alto eu calculo umas seis óperas. Entendi. Tá, vamos começar então. Como que se dá o processo de iniciação de montagem de uma ópera? Como que se dá o processo de escolha para escolher uma ópera? Olha, tudo que eu te falar, Rodrigo, vai ser de acordo com o que eu vivi de experiência. Eu não quero que isso sirva como um guia para alguém. Foi só de acordo com a experiência que eu vivi, que eu pude vivenciar, né? Testemunhar das escolhas da Edmar. Algumas escolhas eu teria feito diferente, né? E outras eu acredito que deram certo e a coisa funcionou. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar, o que ela pensava e o que a gente tem que pensar na hora de escolher uma ópera é a primeira coisa, recurso humano que a gente tem. O que a gente tem de voz, né? Por que a gente consegue trabalhar no grupo e relacionado com o que a gente quer passar para a plateia, para a comunidade. O nosso público-alvo, tem que saber qual que é o nosso público-alvo, o que ele pode estar disposto a ouvir. Se está no momento de uma comemoração, por exemplo, se é um ano de nascimento de um grande compositor, você vai fazer uma ópera para homenageá-lo, você vai pegar uma coisa aleatória. Então, para definir uma ópera são muitos fatores, e também você pensar o que você dispõe de recurso financeiro e o que você dispõe de suporte ainda humano, de pessoas que vão poder te ajudar com a produção da ópera, com correr atrás de todas as necessidades. Então, é uma coisa muito complexa a escolha de uma ópera. E eu acho que até hoje a Edmar foi muito feliz. Só teve uma só que a gente teve uma certa divergência, mas apesar da dificuldade eu apoiei. Não sei se a ópera foi levada, mas eu apoiei no final, que foi bem no final da minha participação no grupo. Depois eu me afastei, então. Mas eu acho que ela foi bastante feliz nas escolhas dela. E mais uma coisa, é levado em consideração quando se vai escolher uma ópera ou, independentemente do tema, a captação de recursos? Se eu tenho tantos recursos, dá para fazer essa ópera e não essa? Ou eu tenho que captar mais recursos para fazer essa, senão não dá? E como é feita essa captação de recursos para poder? Porque sabemos que para fazer uma ópera não tem como fazer sem nada de recursos, né? Porque precisa de figurino, precisa de pagar músico, precisa de fazer N coisas, né? Então, a experiência do Coral da UFO, ela é atípica porque o coral já conta com um acervo de figurinos muito rico. Então, o que é necessário é a adaptação, às vezes, desse figurino para determinada ópera ou para determinada montagem. E a questão do figurino ainda depende muito da cenografia e de quem está fazendo a parte cênica. Por quê? Tem muitos cenógrafos e muitos... O que dirige, né? Faz a direção cênica. Tem muitos deles querem fazer coisas modernas, né? Então, alguns usam as roupas que os próprios coralistas têm em casa, outros mandam fazer roupas padrões, tipo camiseta preta e calça preta, então ele faz o movimento cênico e do composê da roupa. Ele faz com alguns adereços, a gente já teve essa experiência que o coral todo ficava só com o preto. Enfim, essa é a parte que eu tô falando da figurino. Você me perguntou da questão financeira da produção. A questão financeira também é a típica questão do coral, porque o coral era subsidiado pela universidade. Então, nossos recursos vinham da universidade. Quando a Edmar decidia fazer uma ópera, ela já apresentava a ópera e já apresentava o orçamento. Então, dentro daquele orçamento, a universidade oferecia o que era das suas possibilidades e a gente trabalhava para se adequar
ao que era possível, se não era possível nos ceder o valor total. Então, mas eu acho que se fosse um outro grupo que não tivesse esse subsídio, que precisasse buscar recursos financeiros, eu não sei se essa escolha deveria vir antes, se a quantidade do dinheiro deveria vir antes, porque você vai apresentar, você vai propor um projeto sem dizer o que você quer montar. Eu não sei se fica viável você chegar numa reunião e dizer: quero fazer uma ópera e preciso de tantos mil. Não, você tem que saber qual ópera que você quer fazer. Talvez sim, ter 2 ou 3 opções, mas eu não sei como isso funcionaria. Mas a captação de recursos ela é muito importante. Você tem que saber com o que você pode contar para montar uma ópera. Claro. Porque os gastos são imprevisíveis. E por mais que você coloque tudo numa planilha, vai aparecer coisa nova o tempo todo. É imprevisto o tempo todo. Não, eu não acredito que seja possível uma montagem 100% prevista. Não creio. Entendi. Durante a sua estadia no coral da UPA, esses longos anos, o coral já pôde contar com alguma ajuda de lei de incentivo, tipo Lei Rouanet ou algum outro projeto de lei de incentivo? Eu acho que sim, mas através de outros projetos, dos quais o coral foi convidado. Então, outra pessoa montava um projeto e convidava o coral para fazer alguma apresentação. Da parte do coral, eu não me lembro. Eu creio que da minha época, nesses 19 anos, que eu trabalhei junto da produção e na parte administrativa, eu não me lembro, não. Tudo sempre vinha da universidade. Legal. Como a gente começou a falar dos figurinos, vamos pincelar um pouquinho mais sobre os figurinos. Eu acho chique, Rodrigo. Todo mundo que já foi na sede do coral da UPA, ou que já ouviu falar, ou que já viu fotos, realmente já viu o vasto material que tem lá na sala de figurinos. Tem muita roupa, tem muita figurino, e esse figurino ele é algo que foi adquirido ao longo do tempo, certo? Certo. Ao longo de 40 anos. Edmar tem muito cuidado, Edmar tem muito cuidado com eles. É uma coisa legal. Impressionante o cuidado que ela tem e a forma como você chega lá, eu principalmente, eu vejo a história. Eu consigo mexer em todas aquelas araras e reconhecer o que daquilo que eu já vesti, o que daquilo que eu já trabalhei, o que foi usado, para quê. Então, é uma história muito, muito intensa. Não, mas é isso mesmo que eu ia falar, porque tem muita roupa de várias épocas, que você olhar, você vai ver que você vai conseguir imaginar de onde foi usado, você principalmente. E os figurinos mas é interessante. Sim. Isso vai ao encontro de uma coisa que eu tinha comentado com você, essas adaptações, porque lá tem uns figurinos de camponeses. Esses figurinos de camponeses, eles foram usados para os portugueses na Ópera do Guarani, para os camponeses da Ópera Juriti, foram usados no espetáculo que nós fizemos chamado Passos et Resurrexit, que a gente apresentou isso em 2001 com o repertório de José Maurício Nunes Garcia. Então foi uma coisa muito bonita. Então você vê essas adaptações, sabe? Vai passando de uma ópera para outra. Sim, tem como você ir reutilizando vários adereços. Né? Depende da visão, né? Da visão da pessoa que está dirigindo, da criatividade. Exatamente. E do que a gente dispõe de recursos, porque a gente não pode deixar de levar um espetáculo por falta de dinheiro para comprar figurino, então a gente vai adaptar. E boa parte do figurino de camponês passou por pintura, pela tinturaria, para fazer uma ópera em 2012, que foi Le Devant du Village, e esse, acho que foi o Danilo Zey que trabalhou essa parte. Foi bacana, muito interessante. Então... Ele fez uma reconstrução de boa parte do figurino para essa ópera. A gente sabe já que o figurino é vasto. Cenário, o coral já pôde contar com vários cenários, ou o palco era mais aberto, era uma coisa mais rústica? Como que era elaborado esse cenário? Nós já contamos com o cenário, mas ele ficou num barracão que tinha atrás do bloco do 3M, e esse barracão passou por uma inundação. Foi bem inundação ou infiltração, não sei bem dizer o que foi. E o coral perdeu muito material de cena. Muita madeira apodreceu e foi embora. Praticáveis, coisa de cena mesmo, sabe? Perdeu-se. Agora que o coral tem a sede, o coral tem a possibilidade de guardar e acondicionar melhor esses materiais,
esses objetos de cena. As coisas que foram recuperadas agora estão lá, e as coisas novas que vieram depois dessa tragédia, né? Não querendo dramatizar, mas as coisas que vieram depois dessa tragédia ficaram também acondicionadas lá. Então agora está em outra situação. Eu nunca participei, infelizmente, esse é o segundo ano que eu estou no coral da UFA, eu não cheguei a participar da montagem de nenhuma ópera. Eu comecei os ensaios da La Boheme, mas assim, não chegou a ser apresentada. E eu escuto muito rumores dos colegas coralistas, quando é época de ópera, o coral enche. Isso é uma verdade? É sim. Principalmente, dependendo da ópera, principalmente a escolha da ópera influencia nisso também, porque se for uma ópera bem conhecida, o pessoal gosta, eles vão. Mas as pessoas vão, dependendo da ópera, as pessoas vão, sim. Entendi. Por exemplo, La Boheme, eu não acredito que tenha tido uma abertura muito grande das pessoas, mas tem o Guarani, por exemplo. Essas óperas mais chatas, por exemplo, o Guarani, La Traviata, eu acho que enche demais. Carmen talvez encha. Essas óperas mais conhecidas, porque a gente tem as duas partes, né? Ou você quer mostrar uma ópera nova, pouco conhecida e fazer um trabalho maior de divulgação, ou você quer chamar a atenção de quem vai cantar. Eu acho que dependendo da ópera, você atrai não só participantes para o coral, mas também mais plateia. Com certeza. Em vez de fazer uma ópera pouco conhecida, você vai atrair pouca gente para cantar e pouca gente para assistir. Só os mais curiosos mesmo, ávidos de conhecimento, etc. Mas eu acho que... Mas também não dá para você fazer La Traviata todo ano, né? Uhum. Você acha que a cavalaria rusticana ela é vista pelo coral de uma forma especial? Não sei pelo coral. Ela foi a primeira ópera que o coral montou. Agora não posso afirmar isso, que eu fico em dúvida se foi cavalaria rusticana ou Pagliatti. Aliás, eu acho que foi Pagliatti. Mas se não foi Pagliatti, se não foi ela, foi Pagliatti, mas ela foi a segunda, sabe? Que o coral pôde apresentá-la no Rio de Janeiro e em Goiânia, se eu não estiver enganado também. Sim, isso na década de 80 principalmente. Para o coral eu não sei, principalmente para o pessoal de hoje, porque quando a gente se refere ao coral, a gente tem que pensar que o coral ele é um grupo composto de pessoas que fizeram essa história. Então, obviamente, tem muita gente ali que nunca cantou Cavaleiro Rusticana, talvez nunca assistiu, e não vai pensar dessa forma. Tem gente que gosta mais do Guarani porque foi a primeira, outros gostam da Traviata. Eu, Jofre, é a que eu mais gosto, é a que mais me toca, é a que mais me emociona, e é uma ópera que eu montaria, assim, se eu tivesse um grupo meu, todos os anos, sem cansar, sem reclamar, porque pra mim é uma das mais lindas que eu já ouvi. Eu sempre sinto, das pessoas que estão no coral há mais tempo, quando a gente fala em cavalaria rusticana, um carinho ou uma coisa a mais a falar sobre, principalmente a área que a gente sempre canta, que é o Inediamo. Inediamo, O Inediamo, independente do coral ter montado a ópera em algum momento, ele sempre esteve na história do coral. Tanto que nesse espetáculo que eu te falei, que foi Passa et Resurrexit, ele encerrava com o Inediamo e era do Ed Handel. Isso foi em 2001. Quando foi 2007, o coral cantou o Requiem de Mozart. Foi a comemoração dos 30 anos do coral da UF. Depois do Requiem, Edmar sugeriu que a gente apresentasse. Depois do Requiem, se acabasse o Requiem, cantasse o Inediamo. E aí ela já anunciava, essa é o trecho da próxima ópera. 2 meses depois, menos de 2 meses depois, nós fizemos a Cavaleira Rusticana. Depois disso, o Inediamo, ele continuou na história do coral, sempre em algum momento a gente estava apresentando. Então, talvez seja isso, né? E eu não sei o pessoal, só de pensar que Edmar cantou essa ópera com o coral da UFO, na década de 80, eu não sei, é muita história. Muita história, e fora que a própria história da Cavaleira Rusticana é linda, é uma coisa assim, sim, muito emocionante de assistir. Como que são, Jofre, os ensaios de naipes? Quando vai começar a ópera, quando vai ensaiar o coro, como que esse trabalho é feito? Olha, o coral ele sempre teve uma linha de repertório. Então a gente estava sempre preparando aquele repertório, e quando Edmar resolveu fazer alguma ópera, a gente começava a inserir elementos da ópera aos poucos dentro dos ensaios. Então, passava 2 horas de ensaio, tirava 50 minutos para já fazer uma introdução. E ler um trecho, ler outro trecho, ler outro trecho,
até a ópera, até tentar a montagem total, né? Isso levava tempo, isso levava muito tempo. Algumas óperas eram muito difíceis, grandes, trechos longos. O Guarani tinha trechos muito difíceis, que exigiam um preparo vocal muito intenso. E o bom do Guarani foi que a gente veio do Requiem. Do Requiem a gente passou para a Cavalaria e da Cavalaria para o Guarani. Então o coral estava pronto para o Guarani, que foi meio que um preparo, foi muito bom. A escolha também foi muito interessante do Edmar. Mas... Existe mais ou menos um tempo médio de montagem? Olha, nós vamos começar a montar, por exemplo, vai ficar pronto em 1 ano, em X meses, que o coral geralmente monta ou não? Depende de tantos fatores, né? A gente nunca sabe. O coral é muito mutável e a gente nunca sabe qual é a capacidade de aprendizagem. Sim. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais lenta. Isso depende muito do grupo. Porque tem época que se você tem muita gente que aprende rápido, eles acabam puxando os que têm mais dificuldade. No entanto, quando tem mais gente que tem dificuldade, quem ensaia precisa trabalhar mais para sedimentar melhor a aprendizagem. Então não dá para prever. E também, além desse fator, depende do fator da dificuldade da ópera. Cavalaria, eu não acho a Cavalaria uma ópera tão difícil, mas entre Cavalaria e Guarani, por exemplo, o Guarani é muito mais difícil. Então levaria muito mais tempo. O Guarani a gente levou 2 anos, eu acho. Só para lembrar pro pessoal que está ouvindo a gente, que não faz parte do coral, que a maioria das pessoas que estão no coral, que participam, são da comunidade, e elas não são cantoras, não fazem aula de canto, a maioria, não participam de nada artístico, assim, vamos falar, e estão lá e fazem coisas maravilhosas, né? Por não serem profissionais da arte. Sim, o foco do coral não é preparar nenhum cantor, numa carreira de cantor, né? O foco do coral é, não sei, né? Pelo menos eu trabalhava com esse foco. Não era nunca ter um cantor profissional lá, mas ter muitos cantores amadores que gostavam de fazer o que faziam. O próprio Ângelo, quando regiu, não só quando regiu, mas quando ele disse no documentário sobre o termo amador, ele deixou bem claro, amador, ele estava se referindo a quem ama mesmo o trabalho. Sim. É amador. E geralmente não só no fato de não ser profissional. Isso. Geralmente o termo amador é visto como uma forma muito pejorativa, né? Pois é. No nosso caso não precisa ser assim. Exatamente. Porque o pessoal do coral realmente gosta do que faz, a maioria, e trabalhar com esse recurso é o principal. É você conseguir extrair isso deles. A parte do gostar, e não só a parte de querer estar ali para chamar atenção ou para ser visto, porque isso aí já entra ego, né? Então, eu acho que quando entra ego já estraga. Exatamente. O coral, só lembrando para quem não sabe, também é um projeto de extensão da UFO. Quem não conhece, eu convido a vir conhecer quando acabar tudo isso, essa pandemia, né? Eu vou perguntar um pouco sobre o público-alvo que é, relacionando um pouco também com a escolha da ópera. Geralmente, quando você vai se apresentar, é encomendado para alguma apresentação, é feito para alguém direcionado, existe cobrança para esses espetáculos de ópera? Como que é feito? Na minha época não tinha muita cobrança, porque isso partia da Edmar já. A Edmar sempre teve uma visão muito boa com relação a isso. Então já partia dela. E quando o coral ficava 1 ano sem fazer ópera, os próprios coralistas ficavam incomodados, porque era 1 ano quase sem produção. Mas não tinha encomenda não, era sempre uma coisa que partia da Edmar, e ela sempre teve autonomia para escolher ópera. Até porque quem tem experiência nessa área, a maior cabeça e a maior experiência nessa área é a Edmar. Então, ela não era muito questionada pela universidade. Só entre nós mesmo que havia os questionamentos, etc. Mas pela universidade, não. O que era mais demandado era o repertório popular para que a gente apresentasse nos seminários, nos eventos dentro da universidade, nos eventos internos. Eles não exigiam nenhum repertório específico, mas a gente sempre tentava variar. Entendi. Às vezes levando um repertório erudito para mostrar alguma coisa, e às vezes balanceando com alguma coisa popular mais conhecida, em português, essas coisas, para esses eventos mais... Era formal, mas não tinha o mesmo peso de levar uma ópera para o teatro municipal, por exemplo. Nós sabemos que, principalmente em Uberlândia, na região, o repertório erudito não é uma coisa... Não sei se posso dizer que é muito acessível, mas que as pessoas não procuram muito e não é muito divulgado o repertório lírico, erudito, enfim. Quando no caso, apresentado esse tipo de espetáculo de ópera, é feito cobrança de ingressos? Como que é feito para chegar de uma forma mais fácil e mais aceitável para o público? Não tinha cobrança de entradas. Eu acho que
A última vez que o coral cobrou a entrada foi em 2007. Depois disso, o coral nunca mais cobrou a entrada. Eu questiono bastante esse termo acessível, porque as pessoas que talvez considerem uma entrada de ópera de R$10 inacessível, paga R$25 no cinema. Quando eu digo R$25, eu conto estacionamento, a pipoca e a entrada. Ainda fica barato ficar R$25. E o coral nunca fez uma ópera R$25, nunca. Sim, então, eu acho essa questão de acessibilidade meio complexa. A Edmar sempre fez questão de nós termos legenda nas apresentações e nas óperas. Então, é outro tipo de acessibilidade que havia. Que bacana. O teatro sempre teve acesso, teve rampas, acesso a pessoas com deficiência. Então, assim, enxergar essa acessibilidade dessa forma nos faz questionar o que mais precisa para ser acessível. Porque já era de graça, tinha todos os recursos. Um problema que eu acho que é que o Teatro Municipal fica muito longe. A gente tinha o Teatro Rondon Pacheco, que ficava aqui no centro. Eu achava ele muito acessível. Mas ele, por questões de estrutura e de segurança, ele está fechado. Mas é um desperdício de espaço e está lá fechado. Agora, uma coisa que eu questiono muito é que se você tem uma pessoa que trabalha até às 6 horas da tarde, essa pessoa tem que sair do trabalho, ir para casa, tomar banho, trocar de roupa, às vezes preparar um jantar para a família, ou preparar alguma coisa para levar para o trabalho no outro dia, pegar mais 2 ônibus e voltar para o Teatro Municipal. Quem vai fazer isso hoje em dia, Rodrigo? É complicado. Sabe? Eu entendo o que você fala. E eu já ouvi uma pessoa dizendo pra mim, mas quem quer vai, quem quer se esforça e vai. Pelo amor de Deus, né? Não é, a gente sabe que não é bem assim. Não é assim que funciona. Agora, aí você sai do trabalho, suado, vai com o seu uniforme, porque quem quer vai. E lembrando o pessoal que essa montagem de ópera foi com as experiências no coral da UF. Não é uma coisa abrangente, é com a sua visão de ópera e visando o coral da UF, né? É muito difícil estabelecer um padrão. Eu já fiz parte de outros corais, até fora daqui, que tinha outros recursos. O público pagava não só a entrada do espetáculo, mas pagava por mês, sabe? Eu já participei assim, fiz uma pequena participação de 2 meses num coral, que eles colocavam dentro do programa um papel com dados bancários do coral, escrito: se você tem interesse em doar, faça doação, etc, ou se você quiser se filiar ao coral, etc. Então são muitos recursos. E eu queria voltar no assunto de ensaio, né? Que a gente estava falando sobre acessibilidade. Eu falei da acessibilidade só para a plateia, esqueci de falar de acessibilidade para o pessoal do coral. Sim. A parte de acessibilidade do coral também é muito importante, porque Edmar permite Edmar permite o acesso à pronúncia, através do estudo incansável dela. Ela permite o acesso à tradução do que a gente está cantando, do que a gente está falando. Ela trabalha isso incansavelmente, porque ela não vê, de fato não faz sentido que você cante uma coisa sem saber o que você está cantando. Então, o pessoal do coral recebe um treinamento de dicção, recebe o treinamento da pronúncia, recebe a tradução, recebe libreto e recebe, às vezes, contexto histórico da ópera. Por que ela foi composta, como ela foi composta, em que contexto do mundo, o que estava acontecendo naquela época. Edmar nunca deixou faltar essas coisas. E não deixa de ser acessibilidade. Então, às vezes, uma pessoa deixa de participar de um grupo desse pensando, mas eles cantam em outros idiomas. Tudo ali começa do zero. Porque quem cantou uma ópera 2 anos atrás, talvez não está aqui esse ano, então a gente vai ter que começar o trabalho do zero. Olha, talvez quem está lá na frente vai ter que começar o trabalho do zero de novo, vai ter que passar para o mundo de novo. Isso sempre vai acontecer. E eu, quando eu estava lá, Edmar, a gente fazia isso com maior carinho, maior dedicação. Sim, os coralistas sentem isso também. Você sabe quais são as línguas mais cantadas que o coral já executou? Rodrigo, acho que italiano, né? Italiano. Mas aqui, ópera mesmo e tal, mas a gente já cantou ópera em francês, italiano sim, trechos de obras em alemão, latim também bastante, em outras ocasiões, não ópera, mas missa, mas latim e italiano, fora o português, latim e italiano foram os principais da minha história. Eu vou finalizar o nosso bate-papo te perguntando como que foi trabalhar com a Edmar esses 19 anos que você participou do coral, como que foi esse processo de aprendizagem com ela, seu e dela, como que foi essa relação e como que foi essa estrutura toda que você teve? Uau! Olha, foi muito intenso porque Edmar acompanhou
E ela foi uma peça fundamental no meu crescimento como ser humano, porque eu entrei no coral no início, bem no início da adolescência, eu estava com 13 anos, e ela me viu crescer até os 32 anos, 32 anos, imagina, dos 13 aos 32. Então ela participou das fases, né, de crescimento de uma pessoa, de formação de personalidade, etc. Foi muito difícil porque a minha fase, eu tenho que reconhecer isso, de transição da adolescência para a fase adulta foi muito conturbada, porque eu era insuportável. E ela tem um temperamento muito forte, muito explosivo. Então a gente passou por muitos atritos, mas a gente nunca desistiu um do outro, nunca. E mesmo quando a gente discutia, eu tinha algum atrito, a gente estava lá um do lado do outro, às vezes sem conversar um com o outro, mas a gente não saía de perto um do outro. E foi muito importante. A Edmar, ela me ensinou a buscar a perfeição, sabendo que ela não é atingível, mas a gente não pode deixar de buscar. É muita coisa, assim, para resumir numa resposta. Mas aquilo que ela não pôde me ensinar diretamente, ela permitiu que eu aprendesse, ela me incentivou, ela me colocou em contato com pessoas-chave na minha vida, professoras de regência, e esse foi o apoio direto que eu recebi dela. Foi um processo muito intenso, né, Gil? E o apoio indireto que eu recebi foi quando ela convidava profissionais de alto gabarito para trabalhar com coral, porque aquilo não era direcionado para mim, mas eu aprendi com aquilo. Quando ela convidou a Araceli Chacon para tocar piano, eu aprendi vendo a Araceli tocar, eu acompanhei aquilo. Quando ela convidou um Gary Packwood dos Estados Unidos para reger a ópera, ele era um regente do Alabama, que ela trouxe para o Brasil para reger, exclusivamente para reger Cavalaria Rusticana, que a gente estava até falando dela, eu estava ali para aprender com ele. Então, a forma com que eu aprendi com o Edmar, ela vem de tantos lados, de tantas formas, que eu não consigo, assim, te dar uma resposta realmente precisa. Mas é como você falou, foi muito intenso, foi muito forte. Seu interesse pelo piano veio depois que você entrou no coral ou você já tocava? Veio depois que eu entrei no coral. Porque eu era assim, eu tinha uma fixação na Maria Célia, vendo a Maria Célia tocar piano, então aquilo foi despertando interesse. Quando a Maria Célia não podia ir aos ensaios, o coral ficava assim desamparado. E aquilo me deu aquilo me trouxe a necessidade de aprender. E quando eu comecei a estudar, eu não imaginava que eu ia me tornar assim, ou correpetidor do coral. Não, eu comecei a estudar porque eu sentia aquela necessidade de fazer alguma coisa, porque eu sentia que o que eu fazia era pouco. Aliás, eu sempre tive essa sensação de sempre querer mais e mais e mais, e eu cheguei ao ponto que eu não conseguia mais ultrapassar o ponto que eu tinha chegado. Mas teve o Douglas Amorim, que também era regente assistente nessa época, ele era o regente assistente nessa época antes de mim, e ele me incentivava muito, e todas as obras que tinha piano, que o coral começava a ensaiar, ele já sabia antes e me entregava a cópia e falava, tem que estudar isso aqui. Às vezes eu conseguia, às vezes não, mas mesmo quando eu não conseguia, eu conseguia ajudar o coral com aquela obra. Bacana. Então assim, eu abandonei o primeiro colegial para estudar piano, para conseguir tocar pro coral da UFO, para ensaiar os contraltos. Eu lembro disso como se fosse ontem. Aí eu ia lá pro fundo de casa e ficava lá tentando decorar a posição das teclas, porque o ritmo eu já sabia, porque eu já tinha decorado quando ele ensaiava comigo, mas eu não sabia a posição das teclas. Eu lembro como se fosse ontem. E aí começou. Aí primeiro veio só o contralto, depois veio a parte do piano de uma música mais simples, depois veio o Guarani. E foi no Guarani mesmo, de 2004, que eu comecei a tocar pra valer. Aí depois eu desenvolvi um problema nos tendões e tive que parar por 2 anos e fazer um acompanhamento profissional e depois voltar de vez. Aí foi quando eu entrei na universidade. Enfim. João, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Esse foi o nosso primeiro podcast do Coral nesse período de quarentena. Provavelmente a gente vai seguir cada semana com um convidado diferente. E eu queria muito ter te convidado porque o Coral te apoia muito, gosta muito de você. Então eu não tinha achado outra... Claro que tem muitas pessoas que são especiais para o Coral, mas foi muito especial ter começado com você falando um pouco da história do Coral. Eu te agradeço em nome do Coral da UFO, em nome da Diretoria de Cultura da UFO também, que está organizando o Festival de Cultura, e muito obrigado pela participação. Ô Rodrigo, eu que agradeço, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, que eu já estou acompanhando, já acompanhei um pouco quando eu estava no Coral, e dizer que eu não sei quem eu sou, quem que eu represento para você, mas que
de você receber o meu incentivo, viu, meu apoio moral, que você continue fazendo o trabalho que você faz. E cumprimento também a diretoria de cultura. Eu passei por muitas gestões, todas elas foram especiais, mas a última gestão eu me identifiquei um pouco mais em diversos aspectos, né, principalmente por causa da visão que o Alexandre Molina tem, enfim, são muitos fatores que eu não vou enumerar aqui, mas eu cumprimento também, aproveito a oportunidade e deixo um beijo pro coral da UF, né? Esse coral que eu me refiro é o coral da UF mesmo, que passou por todos esses anos de história que compartilharam comigo, tanto aqueles que construíram o coral para chegar onde eu cheguei, onde eu peguei, e aqueles que construíram comigo. E você está incluído nisso, viu? Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast, foi o primeiro, na verdade, podcast do coral da UF, e até na próxima. Falou, Rodrigo, tchau, tchau.